Olá, meus amigos, nós estamos de volta para continuar o nosso estudo. Estamos agora estudando, vamos iniciar hoje a segunda carta do apóstolo Pedro. Eu quero convidar você agora para entrar comigo em espírito de oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, queremos te dar graça, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar com pessoas de perto e também distante através desse meio de comunicação. Chega, Senhor, até todos aqueles que precisam tanto ouvir de Ti. Abençoa o que nos ajuda a fazer esse programa e abençoa todos os que nos assistem. Fica conosco agora, nos dando clareza de expressão e abrindo o entendimento, Senhor, o discernimento da Sua palavra para que ela possa ser aplicada em nossas vidas. E eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, a segunda carta de Pedro, claro, o autor é Pedro, né? Ele mesmo diz que ele escreveu 2 cartas. Ela tem muita semelhança com a carta de Judas. E alguns até acreditavam que Judas pudesse ser secretário de Pedro. Eles estavam falando algo assim muito incomum. Ela foi escrita assim, aproximadamente entre 65 a 70 anos depois de Cristo. Provavelmente Pedro já estava no final dos seus dias, porque a carta mesma mostra isso. Parece ser um testamento, uma despedida, parece que ele está se despedindo do povo. E é uma carta de exortação também, né? Convido você para ler em 2 de Pedro 3:1, ele fala: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, ele tem esse propósito de exortar a todos os cristãos, porque é uma carta dirigida a todos os cristãos, para que jamais a gente desanime, que a gente fique muito firme na palavra de Deus, muito firme nas suas promessas, porque são muitas as promessas de Deus para os seus filhos. Então, e ele fala, né, no capítulo 1, voltando um pouquinho agora no capítulo 1, ele fala a respeito de que no versículo 19 e 21, ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo ele menos servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Porque é comum as pessoas conhecer, aprender o caminho e se desviar dele. E ele coloca aqui numa condição mesmo, exortando, que pior é aquele que conhece e erra do que aquele que nunca conheceu e errou. Então, é preciso mesmo orar, vigiar, ficar atento para que a gente jamais se desvie. E a palavra de Deus diz: exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. E é exortando o irmão que a gente consegue fazer com que ele não saia do caminho, ou se ele está pretendendo sair, para que ele volte imediatamente para o caminho do Senhor. Então, ele mostra aqui muito claro que a Escritura Sagrada, Jesus é o caminho, a palavra que Deus deixou é que deve guiar, dirigir as nossas vidas. Amém? No capítulo 1, de 13 a 15, ele fala assim: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente
hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Veja que parece um testamento, uma despedida, porque ele já estava sabendo que ia deixar esse tabernáculo que é o nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Isso Jesus já tinha revelado para ele quando perguntou: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? E ele disse que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Ele disse: não foste vós quem disseste isso, mas o Espírito que está em vós. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. E é por isso que ele diz: sabemos que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, porque ele ia com Jesus, ele ia morrer, ele já estava prevendo a sua morte, ele sabia que ia morrer, mas ele não queria morrer com culpa de não ter exortado, ademoestado os cristãos. Ele queria deixar isso como um testamento: presta atenção nas coisas. Lembre-se, ainda depois da minha morte, quando eu for embora, já não mais estiver aqui, e isso já faz mais de 2000, estamos em 2015, então veja quanto tempo faz. Isso daí era por volta dos anos 70 depois de Cristo, e ainda nós estamos lembrando dessas exortações de Pedro. Era esse o propósito dele: ainda que depois da minha morte vocês jamais se esqueçam de tudo que eu estou falando. Então vamos guardar no nosso coração essas palavras, vamos nos lembrar, né, que o que é importante realmente para que possamos ser salvos, para que possamos um dia ter com Jesus, ir morar em regiões celestiais e ter uma vida eterna. Essa carta fala da chamada e eleição, fala do estímulo à santidade, porque sem estímulo é difícil, né, a gente ser separado do mundo, mas nós sabemos que o maior estímulo nosso é Jesus. Ele fala da revelação de Cristo na sua vida. Ele foi testemunha ocular, ele andou com Jesus, ele esteve do lado de Jesus, ele esteve presente na transfiguração, ele viu a transfiguração de Jesus ao lado de Moisés e de Elias. Ele foi então testemunha ocular de todos os milagres, de todas as coisas que Jesus fez. E além disso, ele tinha por palavras proféticas dadas pelo próprio Espírito Santo na sua vida. Ele tem um capítulo inteirinho que fala somente a respeito dos falsos mestres e escarnecedores, pessoas que praticam todo tipo de heresia, pessoas que mentem a respeito da verdade, pessoas que desviam, que trazem a palavra de encontro aos seus próprios interesses, prejudicando o objetivo, o conteúdo verdadeiro daquilo que está escrito. Ele também fala da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: mas Jesus vai voltar, mas quando? Faz tanto tempo isso. Mas que tempo? O tempo é algo muito relativo. Nós sabemos que Jesus, quando ele foi para o céu, os seus apóstolos, os primeiros cristãos, achavam que ele ia voltar muito rápido mesmo. Eu vou ali e já volto. Mas o que é o tempo para Deus? O que é um ano? O que é 100 anos? Ou 1000? Ou 2000 anos? Se fracionado na eternidade. A contagem de tempo nossa não é igual à contagem de tempo de Deus, né? Um dia para Deus pode ser um ano. Então, nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas ele mesmo disse: eu não sei nem o dia nem a hora, que a vinda de Cristo será como a de um ladrão, vai ser de repente. Então, e aqueles que já morreram? Para eles Cristo já voltou. Mas haverá um dia sim, do arrebatamento geral, que Deus vai voltar, Jesus vai voltar para levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos aqui esperando o quê? A vinda de Cristo. E porque essa demora, se é demora, nós devemos considerar a misericórdia de Deus. Deus é longânimo.
Ele está esperando. Ele quer que muitos se salvem. Porque haverá um tempo em que todas as pessoas ouviram falar de Jesus. Haverá um tempo que todas as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. Se elas rejeitaram, não quiseram, é outro problema. Mas o compromisso de Deus para conosco é que todos tenham acesso a ela, para que Jesus volte. Então, essa demora, nós queremos que Jesus volte rápido. Então, se nós queremos que Jesus volte rápido, vamos acelerar esse processo. Porque isso daí está mais na nossa mão do que na mão de Deus. Por isso Jesus disse, ide agora, ide e ensinai, né? Levai o evangelho a todos os povos do mundo. Então o evangelho tem que chegar a todas as pessoas. A hora que o evangelho chegar a todos, Jesus volta. Porque daí vai ter aquele que aceitou, aquele que rejeitou, mas chegou na mão dele, né? Então, se nós temos pressa que Jesus volte, nós mesmos somos responsáveis em acelerar esse processo, levando rapidamente o evangelho a todos os povos. Vamos procurar todos os meios. Cada um, Deus dá uma estratégia. Alguns pregam para massas, multidões. Outros usam veículos de comunicação de massa, como eu estou usando agora. Muitos panfletos, muitas igrejas, muitos programas na TV, muito culto, muito trabalho de rua. Missionários, os missionários precisam de todo o nosso apoio, porque eles sofrem muito para levar a palavra de Deus. Então, mas vai chegar uma hora em que todo mundo ouviu falar de Jesus. Agora, quem escolheu? Poucos, porque ele diz, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E existe então o povo eleito de Deus. Eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida, porque eu fui escolhida e porque eu estou aqui. Eu aceitei, eu vim para Jesus. E hoje tem esse convite especial para você. Não é à toa que você está vendo esse programa. Não é por acaso que você está ouvindo esse programa. É porque Deus está falando diretamente com você nesse momento. Ele está escolhendo você. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Se você quiser, vem para Ele agora, já nesse momento. Se você ainda não veio, Ele está te esperando. E você vai fazer parte desse povo eleito, desse povo escolhido por Deus. Então o próprio Jesus disse, o próprio Deus disse, não, saiba que não fosse vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. E agora Deus está fazendo uma escolha, está te chamando. É assim que Deus nos chama. Um dia eu fui chamada, mas até então eu não tinha conhecimento de nada. Eu nem conhecia a Bíblia, nem conhecia a palavra de Deus. Mas louvo a Deus por isso. Hoje eu busco todos os dias conhecer mais e mais de Deus. E tudo aquilo que eu aprendo, eu busco uma forma de divulgar. É ali na igreja, como pastor, ensinando a palavra, na escola bíblica, dando aula, no curso de teologia, dando aula, nesses programas que eu faço, ensinando a palavra. Porque eu sei que de alguma forma vai chegar até aqueles que serão os escolhidos de Deus, amém? No capítulo 1 ele fala então dessa chamada e eleição. E fala também agora da busca da santidade. Porque uma das formas de você dizer eu aceitei Jesus é mudar o seu modo de vida. É buscar a santidade. E da força que você precisa para buscar e permanecer na santidade. No capítulo 2 ele vai falar dos falsos mestres e dos escarnecedores, porque, claro, o diabo, ele é imitador, ele é mentiroso, e assim como Deus levanta homens e mulheres para falar da sua palavra, para levar a verdade, o diabo também levanta pessoas para falar a mentira, né? Ele também levanta líderes, ele também levanta pessoas para doutrinar de maneira totalmente errada a respeito de salvação. E no capítulo 3,
ele traz palavras proféticas e fala da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então convido você para continuar comigo no estudo da segunda carta do apóstolo Pedro a todos os cristãos, para você também, para mim, para todos nós. Até lá então, e obrigado pela sua atenção.